Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercados. Hoje, dia 5 de abril, trago para vocês uma análise do índice do dólar. A gente vai estar analisando os movimentos que realizamos hoje, tá? Antes da gente iniciar essa análise, se inscreva no canal, caso não for inscrito, obviamente. Se inscreva, ative as notificações e também deixe seu like para contribuir com a divulgação desse canal e levar esse conteúdo mais à frente, beleza? Bom, se você ainda não me segue no Instagram, também vou deixar aí no canto, o endereço vai aparecer. E sem mais delongas, vamos ao vídeo de análise, primeiro vídeo da semana. Estou aqui por enquanto no gráfico de 60 minutos do IndiFoot. Vou colocar aqui no gráfico diário, ó, fechando um candle de alta, né? Então fizemos pullback por cima da linha de tendência, com essa última baixa aí do preço, ó, com esse último candle aqui, ó. E aqui foi acionado o stop de quem vendeu esse dia aqui, né? Podemos dar continuidade na alta, acionando um pivô muito maior, tá? Esse pivô menor que tivemos aqui, ó, esse pivôzinho aqui, ele já foi acionado, tá? E aí, então, temos alvo, portanto, vamos medir aqui, ó, dessa mínima até esse ponto de máxima, pegando aqui até o 618, temos alvo nessa região aqui, tá? Essa região aqui, ó, nada mais é do que o topo anterior. Vamos ver se não vai frustrar quando ele chegar aqui próximo à região de 76 aqui, ó. Essa região aqui é perigosa, tá? Seria a região aqui que esse gap, né, completou esse gap. Então temos esse vácuo aqui do preço que pode servir como resistência agora, beleza? Quando olhamos lá para os 60 minutos, o dia anterior, ó, vou colocar aqui no Ibov, porque no Ibov não tem gap, tá? Ó, o dia anterior foi um pullback exatamente por cima dessa região. Ó, colocando aqui todos esses topos, executamos o movimento que rompe a linha de tendência e testamos por cima, tá? O Ibov, ele estava indicando já o que? Pressão de compra. Olha os pavios inferiores dos candles de 60 minutos, né? O gráfico do IndiFoot também, ó, só que ainda soltamos mais um movimento aqui nas duas últimas horas do pregão para vir buscar essa região aqui, tá? Mas como abriu com gap de alta hoje, a probabilidade maior seria a continuidade do movimento, se o preço demonstrasse interesse no movimento comprador, tá? Então tínhamos o seguinte cenário, ó, vou colocar nos 5 minutos mesmo, tá? Executamos aqui 5 ondas de queda, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né? No pregão anterior. E aqui abrimos nessa região. Quando a gente rompe esse ponto aqui, ó, esse patamar, já indica que os compradores quebraram uma mudança, né? Indica uma mudança no comportamento do preço. Os compradores conseguiram romper um topo que antes era resistência, que seria esse ponto aqui, estava servindo como resistência. Lá nos 60 minutos, essa média de 200 períodos aqui do 5, ela corresponde à média de 20. Então a gente estava fazendo um rompimento da média após o que? Uma aceleração do preço de topos e fundos ascendentes, perdemos fundo, só que não demos continuidade. Ó, a média ainda não estava, quando o preço rompeu aqui, a média estava flat, né? E aí ele deu continuidade na alta, indicando o quê? Que isso daqui foi apenas uma correção dessa alta aqui, ó. Quando é correção, a gente traça de cima para baixo, tá? Apenas para saber o quanto o preço penetrou na onda de impulsão, na onda de alta, tá? Então ele acabou corrigindo aí uma retração rasa de 38,2. Se a gente colocar aqui, ó, os fechamentos, aí, ó, ele acabou buscando isso daí mesmo, tá? 38,2, não chegou lá nos 50%. Beleza? Então a gente tinha esse cenário lá nos 5 minutos, quebramos uma linha de tendência, ó. A partir do momento que a gente quebrou a linha de tendência, essa daqui, executou um movimento de alta, a gente vai esperar o que? Um movimento corretivo para poder pensar em compras, né? O movimento ele veio, rompeu essa média de 200 períodos. Observem que eu estou com uma média pontilhada, que ela representa o que? A média de 8 períodos aqui dos 5 minutos, tá? Coloquei até uma caixinha lá no Instagram hoje. Tinha muita gente que não sabia ainda que essa média de 8 períodos aqui aritmética, no gráfico de 5 minutos, ela representa a média de 20 períodos. Vamos pegar lá.
no 2 minutos, ó. Então esse ponto aqui, ó, o 2 minutos. A média vermelha, tá? É a de 20 períodos. Ó. No 2 minutos ela representa a média de 20. Então quando o preço ele está com uma tendência muito forte, fazendo pullbacks muito curtos, rasos, ele está o quê? Buscando a média de 20 períodos lá no 2 minutos, que ela está acompanhando o preço, né? Dessa forma aqui. Está acompanhando o preço. E aí bate na média, né? E vai continuando a tendência de alta. Então lá no 2 minutos. Eu não preciso cair o time frame para identificar esse comportamento do preço. Não preciso fazer isso. Eu olhando aqui pelo gráfico de 5 minutos, eu já sei que aqui estávamos fazendo o quê? Uma retração curta, rasa, na média 20 períodos, no gráfico de 2 minutos. E aqui também eu sei aqui, ó, que a gente estava rompendo uma média de 20 períodos no gráfico de 60 minutos. Tá? E eu também sei que aqui executamos 5 ondas para baixo. Podíamos executar o que? O movimento de onda A, o movimento de onda B e o movimento de onda C. Tá? Não saberia se a B ia começar aqui ou se isso daqui ia ser apenas uma continuidade do movimento de alta. Tá? Então muitas vezes no trading, principalmente no day trade, a gente tem que assumir certos riscos. Né? Se a tendência aqui está muito esticada, abrimos com gap de alta, e você pensa em participar dessa operação, porque tem probabilidade de executar um movimento de alta, porque vejam bem, essa alta aqui do preço, ó, ela entrou volume financeiro. Ela entrou volume financeiro, certo? Quebrou linha de tendência. Quebrou linha de tendência. Rompeu topinhos dos vendedores, acionou stops dos vendidos aqui. Então, muito possivelmente, quando a gente executar um movimento corretivo, a gente vai continuar o movimento de alta, tá? Essa é a probabilidade maior, tá? Olhando por aqui. E aí você vê que essa barra aqui, quando abrimos em gap, né? Então temos um gap aqui bem expressivo. E aí você vê que essa barra aqui, ó, ela entra uma certa pressão de compra. E após o movimento de... Peraí, deixa eu mudar a cor. Vou mudar a cor aqui. Após um movimento de 1, 2, 3, ABC, tá? Após o movimento de ABC. O topo mais baixo, ele está aqui. Topo mais baixo do início da correção. Então, a entrada, ela poderia ser dada um pouco mais agressiva, tá? Nesse ponto aqui, no topinho mais baixo, ou... São 3 possibilidades, beleza? 4 possibilidades de se posicionar aqui. Falando um pouquinho sobre posicionamento no mercado. Na verdade são várias possibilidades, né? Mas vamos lá. Vou falar cada uma delas. Temos uma entrada. Após o movimento corretivo, você pode posicionar uma entrada aqui. Rompimento desse candle, topinho mais baixo. A entrada mais agressiva ainda seria aqui. Tá? Um rompimento do próximo candle comprador, desculpa, do próximo candle vendedor. Podemos entrar no rompimento aqui do topo anterior, topo principal, né, anterior, onde os compradores deixaram. Ou podemos aguardar uma barra branca, seria essa daqui, e tomar alguma posição comprada aqui. Essa é a entrada mais conservadora que vocês podem tomar. Tá? A mais conservadora. Agora a leitura de barras. Percebam que isso daqui, ó, isso daqui, ele já é um pullback. Ó, isso daqui já é um pullback por cima dessa região, tá? Então o preço, ele fez a seguinte movimentação. Ele fez um movimento de alta e retraiu já dentro da própria barra aqui. Então o trader mais agressivo, ao ver essa oportunidade aqui, ele já entra tomando uma posição aqui também, certo? E alguns vão entrar tomando posições aqui, no rompimento da máxima. Percebam que o próximo candle, ele continua o movimento de pullback. Ó, movimento de alta, opa, ferramenta errada. Movimento de alta, movimento de pullback,
continuidade na alta, tá? Então vocês veem que já mudamos o comportamento. Aqui a gente fez 1, 2, 3, A, topinho mais baixo, tá? Aqui a gente fez um fundo mais alto, 3, B. Dentro desses candles existe uma figura de continuação, né? Tá lá no livro do Martin J. Pring. Para vocês que acompanham esse livro, é um ombro, cabeça, ombro invertido. Olha só. Um ombro, cabeça, ombro invertido de continuação. Neckline está aqui. A partir desse momento a gente vai na alta, tá? Então, temos várias possibilidades de posicionamento aqui, tá? Poderia dar errado? Óbvio. Então, o teu stop ele estaria aonde? Aqui embaixo, protegendo aqui embaixo, tá? Então, eu optei por entrar aqui, nesse ponto, e arriscar essa proporção aqui, para pegar um movimento proporcional a esse movimento aqui, tá? Então esse é o movimento vigente, movimento mais recente, movimento que está mandando no mercado, movimento comprador. Se a gente for unir essas barras e verificar que isso daqui foi apenas pequeno stop dos vendidos, ó, porque aqui temos vários stops sendo acionados, tá? Stops aqui dos vendidos, quem vendeu esses candles aqui. Stops aqui, ó, quando entra esse candle aqui, estopa todo mundo. Tanto é que olha o volume financeiro que entra nessa barra, ó, essa barra aqui já estopou todo mundo, tá? Porque ela já deu essa cutucada aqui em cima do topo. Olha o volume que entra aqui. Então essa leitura vocês têm que fazer no mercado durante o desenvolvimento das barras, já imaginando o que pode acontecer, certo? Então aqui temos uma ampla barra compradora. Ó, como é importante vocês unirem as barras. Uma ampla barra compradora. Aqui temos um gift, ó, um pequeno gift. Qual que é o próximo comportamento? A probabilidade é do preço executar isso daqui novamente para cima. É tendência, né? Estavam sobrecomprados aqui. Se você ficar olhando isso, você vai achar várias vezes a região de sobrecompra no IFR e não vai querer participar do movimento. Ó, aqui o IFR já atingiu o que? A gente vai olhar lá. Ó, IFR aqui atingiu 70. O IFR já estava muito sobrecomprado, caiu para 70, 69 e continua em alta. Quando o preço está em tendência, esse conceito principalmente tenta achar uma região de sobrecompra lá no Magalu para vocês verem se faz sentido vocês só esperar a sobrevenda para comprar ou uma correção maior, né? Muitas vezes não. Então, por exemplo, ó, vamos ver um ponto de tendência aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. O preço ele corrigiu, ele já estava apresentando sobrecompra aqui. Ó, olha o tanto que ele subiu ainda depois daqui até aqui em cima. 1000 pontos, tá? Então tem que saber usar esses conceitos de sobrecompra e sobrevenda, certo? Então beleza. Continuando aqui, o preço deu a entrada, né? Vou colocar lá, eu acho que estava nesse gráfico aqui. Ó, deu a entrada aqui nesse ponto, seguiu em alta. Qual seria a projeção que você poderia fazer? Usar o movimento intraday. Poderia projetar isso daqui dessa forma, colocando 618 nesse topinho, visitar aqui a região de 100%. Poderia projetar movimentos de bandeira, em vez de projetar essa forma de expansão. Ó, mas como ele executou a expansão, ele foi aonde? Executando mais um alvo aqui, ó. Ele acabou indo lá no 100%. Ó. Foi aqui que ele parou, fez um topo duplo e pancada para baixo. Pancada para baixo. Já sem volume, confirmando o topo duplo. Aqui com certeza tem divergência. Só do fato de eu olhar o volume financeiro e o cansaço do preço subindo em topos e fundos ascendentes, só que derivando aqui, ó, derivando um canalzinho de deriva, veio até o meio do canalzinho, aqui, rompeu a linha de tendência e foi embora para baixo.
tá? Para traders mais agressivos, tomariam uma entrada, talvez nesse ponto aqui, ó. Eu não fiz, porque eu esperei aqui um pullback, não fez, então não consegui participar da venda. Mas o movimento direcional era esse daqui, certo? O movimento de alta, não dá para querer pegar tudo. E aí o preço ele retraiu o que? 618. Com esse FIBO, eu não preciso nem colocar outro FIBO de retração para saber que ele retraiu 38% dentro da onda de alta do dia, correto? Então muito bem. Poderia ter traçado dessa forma, como eu falei para vocês, ou Fibonacci de bandeira. Qual que é o Fibonacci de bandeira? Projeção, solta aqui no fundo, tá? E a gente quer visitar o que? Essa região aqui, ó. Foi a primeira região que o preço sentiu dificuldade, certo? E aí depois ele veio um pouquinho mais acima. Uma forma um pouco mais agressiva de traçar esse FIBO para movimentos aí da tarde seria pegar todo esse movimento de alta que ele fez, ó, até o 618 e visitar essa região aqui de 100%. Aqui. Próximo ponto, se ele romper, é o 123 aqui, tá bom? Aqui à tarde, ó, tivemos outra oportunidade ainda de compra, porque ó, soltamos, ó, o preço ele veio com força. Nesse ponto, percebam o volume financeiro. Então ele veio crescendo o volume para vendas. Isso daqui não é normal, tá? Não é normal, que eu quero dizer assim, na tendência de alta, isso indica que vamos fazer uma retração um pouco maior. Diferente dessas daqui, essas daqui, ó, o preço tentou, mas não conseguiu, a 20 protegeu. Quando a 20 alcançou o preço e o cansaço dele já estava aqui, não consigo mais romper máxima, estava falando aqui, ó, não consigo mais romper máxima, o preço está te falando. Não consigo mais romper máxima. Já estava o que? Com dificuldade. Vamos olhar o IFR? O IFR já estava cansaço, né? Várias divergências. Lembrem-se que só vai confirmar na hora que o preço confirmar. Aí ele está te gritando assim, não consigo mais romper máxima. Beleza. Você vai fazer o que? Traçar uma linha de tendência e esperar o preço romper. Rompeu? Foi embora. Acabou indo embora. Só que aqui vocês percebem o quê? Que ele veio crescendo o volume e aí ele solta um pico de volume gigantesco. Gigantesco. Representa que vai desabar, vai cair mais? Não. Porque ele já veio de um movimento e entrou volume. Isso daqui representa exaustão, clímax. Que região foi essa que ele soltou esse movimento de exaustão? É coincidência que é o mesmo volume, praticamente o mesmo volume desse movimento onde entrou mais compras? Não, não é coincidência, isso daqui é muito comum. Zonas de suporte e resistência muitas vezes estão em regiões onde entra bastante volume financeiro, tá? E aí ele faz o que? Deixa um inside bar, essa próxima aqui, ó, foi um inside bar. O inside bar indica o que? Não estou conseguindo mais perder mínima, o preço está gritando para você, não estou conseguindo mais perder mínima. O que eu fiz agora? Um movimentozinho, um microzinho de alta. Fiz um microzinho de baixa. Se eu romper essas maximinhas aqui, topinho mais baixo, posso começar um movimento de retração, porque até então a gente executou uma perna de baixa muito forte, né? Então temos um Fibonacci aqui dentro, daqui até aqui. Temos um Fibo aqui dentro. Temos que ficar atentos ao que? Aos movimentos do Fibo, as retrações de Fibo, aqui, tá? Se você quiser colocar aqui, por exemplo, linha de tendência, colocar um ponto aqui de confluência de preço, mais ou menos isso daqui, ou aqui, ó, com esses fundos, e aguardar o preço se aproximar, ó. Olha lá, ele bateu no 76, então segurou bem aqui, dizer, no corpo dos candles, no 618, retraiu. Aqui aparenta que ele vai executar aqui continuação de queda, só que tem que ter muito cuidado, né? Tem que esperar o que? O preço ele pelo menos passar dos 50% da alta que ele executou, porque ele soltou um volume comprador aqui bem expressivo, ó, essa barra aqui, certo? Só que ele não passa dos 50%, ó, ele praticamente senta em cima dos 50%, vem até o 38 e solta uma barra compradora, né, indicando o que? Estamos laterais, ó, aqui, ó. Vocês têm que entender o que o preço está querendo dizer para vocês agora. O que eles estão querendo dizer aqui? Soltamos um movimento de alta, aqui,
Não conseguimos mais passar desse ponto. Estamos sentindo o que? Esse fundo aqui. Estamos sentindo esse fundo aqui. Porém, esse ponto aqui, ele está sendo defendido. Ó, olha a pressão de compra aqui que existe. Olha a pressão de compra. Se você vendeu aqui, não tem problema. O stop tem que estar nessa máxima. Certo? Tem que estar nessa máxima para te proteger. E aí, o que acontece? Olha a decisão de mercado, indicando que é um pivô de alta. Então, aí está o próximo ponto de compra. Olha o volume financeiro entrando. Então, se você vendeu aqui, na formação dessa barra, você vendeu aqui. Então, você arriscou aí uma barra, tá? 150, 160 pontos. Na formação dessa barra, te dá uma nova entrada de comprar, porque o mercado ele decidiu agora aonde ele quer ir. Sente a linha de tendência natural. Opa, acabou. Foi. Ó. Sente a linha de tendência natural ele fazer isso, só que ele segue em alta, tá? Ele segue em alta para romper o que? Topo, máxima do dia. Então, aqui já temos um pivô de alta. Pode ser traçado de mínima, máxima. Visar a região 100%. Ó, bateu 100%. Retraiu. E agora visar a região de 123, que corresponde a esse FIBO aqui, ó. Tá? O 100% aqui. Olha onde o preço bate. Retrai aqui próximo a 20 e continua em alta. Talvez até para buscar o próximo nível de FIBO aí. Desse pivôzinho, tá? Seria aqui no 100%. 118 mil. Ok? Então é isso, pessoal. Ó, tivemos uma onda muito expressiva e agora uma onda com um pouco mais de dificuldade. Essas são as alternâncias do mercado. Lá no diário a gente está fechando aquele candle que eu já falei para vocês, que a gente já viu. Então acredito aí que uma análise um pouco mais minuciosa aí das barras sirva para vocês observarem os pontos de entradas mais interessantes. Vamos lá para o dólar. Dólar gráfico diário. Dólar FUT diário. Ó. Movimento defendido aqui dentro dessa barra, tá? Ainda tá um cenário meio complexo para o dólar, porque ele fez um fundo mais alto do que esse fundo aqui, que tá com um topo mais baixo, tá? Pode indicar um ponto de lateralização. Lá no dólar, gráfico menor, gráfico de 5 minutos, amplo gap de baixa. Ó, então aqui tentamos subir, né? A gente percebe nos 60 minutos, ó, que a gente está diante de topos e fundos descendentes. Deixamos mínima, tentamos subir, não conseguimos. Então é um rompimento falso desse topo, tá? Rompimento falso desse topo. E aí deixamos aqui um gap bem expressivo hoje. Foi um gap aí aproximadamente de 40 pontos, até que não é tão expressivo assim, né? Na verdade o fechamento está aqui, né? Ó, 45 pontos em média, tá? Tivemos um dia um pouco truncado aí no dólar. Um pouco truncado até demais, mas aí soltamos aqui um movimento lateral no início da manhã. Não conseguiu corrigir até a 20 nesse movimentozinho que ele ia fazendo aqui de alta. Não conseguiu, parou aqui na média de 8 períodos, que seria a 20 do 2 minutos, e perdeu o fundo, tá? Quando ele perdeu o fundo, que foi um rompimento falso, ele não perdeu a mínima do candle que perdeu o fundo. O ideal é o quê? Esperar uma retração do movimento para pensar em vender. Só que olha a força que o movimento vem de alta, força na primeira barra, né? Depois ele começa a apresentar dificuldades, ó. Começa a apresentar dificuldades, porque ele está batendo aonde? Na média de 200 períodos. Está batendo na média de 200 períodos levemente descendente. E agora sim, ele faz um micro pivôzinho de baixa. Opa, aqui, ó. Faz um micro pivôzinho de baixa e perde o fundo, tá? Quando ele perde o fundo, entrar aqui, ó, já está um movimento bem esticado, tá? Mas teria uma entrada um pouco mais agressiva aqui. Entrou um certo volume vendedor, mas o ideal mesmo era ter pego ele aqui no inside bar, ó, quando ele perdeu a mínima, porque ele estava rejeitando pela terceira vez, ó. Então temos uma primeira segurada no preço na 200, uma segunda segurada no preço e uma terceira segurada no preço. Então isso daqui ele está batendo aonde? Na média de 20 períodos, lá do 60. Aqui, ó. Estava servindo de resistência. E aí, ele faz um micro pivôzinho. Aqui, pela terceira vez ele testa, bate, né? Já estava apresentando dificuldade. Uma barra um pouco mais expressiva de venda, não consigo mais subir, e aí ele perde a mínima, né? Qual seria o alvo? Primeiramente, se atentar a esse ponto onde ele segurou, tá? Mas como ele perdeu,
é pivô de baixa para baixo, tá? Espelhando o que? Esse movimento aqui, pegando, né, colocando qual movimento para traçar o alvo? Colocando esse movimento aqui como um pivô de baixa, porque estávamos já formando um topo mais baixo do que o topo anterior. Então tínhamos esse cenário aqui, ó. Dessa máxima até essa mínima. Aqui. E aí o dólar veio, atingiu o ponto de 100%. Aqui é natural ele corrigir. O 618 agora ele serve como resistência. Por quê? Porque ele foi o suporte aqui, ó, foi o ponto que a gente pegou para traçar o pivô. Então é natural que ele comece a corrigir. Só que aqui ele não consegue mais perder mínima. Ele vem testar novamente, perde a mínima, só que deixa um fundinho duplo, né? Então aqui a gente tem que analisar o que? O preço está mudando o comportamento, né? Se ele deixa um fundo mais alto do que o fundo anterior, ó, podemos pensar até em comprar agora para pegar um movimento assim, assim e agora aqui. Né? Foi exatamente o que o dólar fez. Ó. Só que ele não fez uma tendência muito forte, muito expressiva. Né? Ele apenas pegou esse movimento aqui. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Ó, ele apenas pegou esse movimento aqui e jogou aqui para cima de novo. Ó. Pegou esse movimento e jogou aqui para cima de novo. Tá? Então, teria que saber sair aqui, tá? Porque ele retraiu aqui, se a gente traça um fibo na movimentação de baixa, daqui até aqui, ó, tem que tomar cuidado com as retrações de fibo. Nesse caso aqui ele parou na retração de 618, tá? Esse ponto aqui ele precisava ser rompido para dar continuidade e o dólar ganhar força, ó. Então aí ele rompeu, conseguiu romper esse patamar, agora serve como suporte, né? Servindo como suporte, temos compras toda vez que o dólar chega nessa região. Só que vocês concordam comigo que estava bem difícil o comportamento do dólar? Olha como ele ficou lateral aqui, batendo várias vezes nesse suporte, né? Batendo várias vezes nesse suporte. E ele está nesse exato momento, ele conseguiu fabricar uma mínima aqui um pouco mais alta. Então é só aqui, ó, que a gente pôde traçar uma linhazinha de tendência, né? Não executou um movimento de alta muito expressivo. Então hoje o dólar foi um dia, né, para pegar aí pequenos movimentos de, entre aspas, scalps, porque se você for ver, tivemos bons movimentos aqui no bons movimentos que eu falo assim, bons pontos, né, porque daqui, por exemplo, você entra aqui até aqui, ó, já são 12 pontos de alta, né, você entra aqui, ó, o melhor movimento do dia aconteceu aqui, tá, foi lá no 100% do pivô, foi 30 pontos. Meus parabéns para quem pegou, porque foi uma operação bem complexa, né? A gente já estava com um movimento de alta, ele acabou executando mais de baixa, né? Tava com um movimento expressivo de baixa, acabou executando mais um, tá? Nem sei se ele completou aqui, ó, quando eu traço o fibo, daqui até aqui, ó, ele parou até um pouco antes, ó, ele parou no 76, fez que ia romper lá para ir no 100% e não foi. Então tem que tomar muito cuidado, foi um dia aí interno, ele trabalhou dentro do dia do candle de alta do último dia. Quando isso acontece, normalmente a gente tem um dia bem truncado, tá? Então é a alternância do mercado, um movimento de tendência, um movimento de consolidação, para tentar o quê? Fazer um movimento assim ou assim, para dar continuidade ao próximo movimento de expansão. Beleza, pessoal? Deixa eu encerrar aqui com vocês para não ficar muito extenso. Vamos lá. Olha o meu cabelo. Nossa, a pandemia tá me fazendo... Não posso ir no cabeleireiro aqui porque é complicado aqui, tá com muitos casos aí, eu fico com medo de sair de casa. Beleza, pessoal? Então, desejo a todos uma ótima semana. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima análise.